Queria entender um pouquinho da sua visão, se você acredita que esse cenário macro, queda de inflação, curva de juros, né, não tão pressionada, o câmbio, isso tudo tem, né, sido aí, de repente, uma possibilidade de uma abertura de uma janela positiva para os ativos brasileiros num curto prazo? Excelente questionamento, acredito que já tem sido e continuará sendo. Eu não tenho uma visão construtiva, mas eu não preciso que seja bom. Eu preciso só que seja medíocre para que a gente consiga alcançar patamares mais altos de Bovespa, dado o patamar super descontado dos ativos locais. E o que você colocou foi precisamente nesse caminho. A gente teve uma temporada de primeiro trimestre que, por mais que tenhamos tido elementos importantes ao longo do calendário corporativo, a gente observou que ela ficou mais de lado, porque o panorama macroeconômico dominou completamente. E o principal ponto aqui foi a devolução contínua de prêmios na curva de juros. Primeiro, pela apresentação do arcabouço, que por mais que ele não seja bom, por mais que ele esteja longe do ideal, ele resolve pelo menos no curto prazo em relação aos ativos de risco que estavam precificando pelo menos a falta de materialidade numérica. A gente não tinha com o que trabalhar em termos de projeção. Agora a gente já tem fiscal, propriamente dito. E daí esse tipo de materialização possibilitou devoluções contínuas na curva de juros, em especial os mais longos. Então a gente teve, por exemplo, primeiro trimestre inteiro, juro longo, 10 anos, negociando algo em torno real de 6 a 6,5, ficando nessa faixa de março, né, final de março, para cá, a gente viu esse mesmo juro voltar para 5,5. Ou seja, isso fez com que a Bolsa saísse de 100 mil para 112 mil pontos. Dá para ir mais? Com certeza dá para ir mais. Com a mesma amplitude, com a mesma velocidade? Não necessariamente, mas ainda tem espaço, porque ainda existe prêmio na curva de juros. A gente viu um cenário no qual o crescimento brasileiro, ainda que tenhamos elementos isolados no interior dele, vai se sustentar em um patamar mais aceitável. Essas revisões positivas de PIB para 2% vão se tornar cada vez mais relevantes. A gente observou isso na semana passada, a gente observa isso no relatório Focus há algumas semanas. Recentemente a gente teve uma grande pancada, inclusive no relatório Focus, que vai de grão em grão e agora ele tem andado uns passos um pouquinho mais largos e um contexto um pouquinho mais positivo para a expectativa de crescimento. Como eu falei, foi isolado alguns elementos e outros elementos mostram continuidade de desinflação, ou seja, a gente cresce num patamar aceitável, desinflaciona e abre espaço para revisão de juro curto, né? Selic mesmo, a partir do terceiro trimestre. Com algumas casas já apostando numa revisão um pouquinho mais agressiva já em agosto. Eu entendo que seja agosto, mas que ele comece de maneira mais gradual com 25 pontos. Já tem gente falando 50 pontos em agosto. Parece demais para mim, mas já mostra um pouquinho do sentimento do mercado, porque a gente teve, historicamente, janelas muito positivas para ativos de risco em quedas, em momentos de flexibilização da política monetária. É o que está acontecendo agora. Por exemplo, o último grande bull market brasileiro, de 2016 a 2019, foi uma janela de flexibilização de política monetária, de 14,25% para 6,5%. Não tem o mesmo mudança de regime político que teve naquela época, que a gente saiu do governo Dilma Rousseff, entrou no governo Temer, depois no governo Bolsonaro. Ainda assim, o vetor é parecido. Então, mesmo que não tenha a mesma amplitude, a gente tem um movimento parecido, ainda que ele seja feito de gradual, na mesma direção. E como os ativos estão muito descontados, negociando muitas vezes, por exemplo, Ibovespa, preço sobre lucro projetado para os próximos 2 meses, um patamar de 2 desvios padrões abaixo da média histórica dos últimos 15 anos. Se voltar para um desvio padrão da média histórica, já é alguma coisa, e se voltar para a média histórica, ainda mais. O que a gente observa, então, gradualmente, é que a gente tem esse sentimento um pouquinho mais positivo, que vai, claro, invertendo também a dinâmica perversa técnica de fundos que estão, claro, tendo que honrar resgates até agora, porque o juro está alto, o histórico machucou muito o investidor, honrando resgates, tendo que vender essas suas próprias posições e, claro, pressionando ativos de risco. Isso vai cessando gradualmente, até que fica no 0 a 0, e daí começa a ter aportes líquidos. Claro que esse processo também se dá com a queda dos juros. Então, é um panorama positivo para ativos de risco. E, de novo, você não precisa ser construtivo com o Brasil para acreditar que os ativos vão andar bem. Você não precisa achar que o Brasil vai bombar. Você só precisa entender que os descontos deveriam tender para a média, né? E a média, né? Daí o termo medíocre ele carrega um tom pejorativo, mas aqui ele vai no sentido de média mesmo. Então, voltar para um patamar, né, médio de valuation já seria interessante para os ativos de risco. Então, o cenário que se desenha um pouco na minha cabeça é esse.